Você sabe que eu estava conversando com um amigo meu querido, Pedro Paulo do Amaral Correia, um pediatra, e a gente estudou junto no ensino médio. E ele é um pediatra extraordinário. E ele me perguntou assim, por que você fica falando o dia do ano? Aí eu falei, eu não tenho a menor ideia de que eu faço isso. Ele falou, você já parou para pensar que talvez o ouvinte também não tenha a menor ideia de por que você está fazendo isso? Eu falei, mas você acha o quê? Eu acho que você não devia falar isso, eu acho inútil. Eu falei, que bom, então eu não sei que dia do ano. Deixa pra lá, então. Deixa pra lá. Eu acho que tudo começou por causa dos 100 dias, Exato, né? Pra fazer o tinha uma balanço. lógica. De repente ficou. Passou um mês. Graças ao meu amigo, meu irmão. Então, esquece. Eu não sei que centésimo, trigésimo dia do ano é hoje, mas é dia da gente falar de 2 anos da delação da JBS. Nós estamos com 5 anos de Lava Jato. E no dia 17 de maio de 2017, o que aconteceu? O Rodrigo Janot vazou para a imprensa um suposto áudio. Por que eu digo um suposto áudio? Porque ele vazou na forma de texto. Ele entregou um conteúdo em que dizia que o Joesley Batista, na conversa que teve com o então presidente Michel Temer, falava, olha, eu estou dando uma grana para o Eduardo Cunha. E o presidente teria dito, tem que manter isso aí, viu? O tem que manter isso aí, viu? Virou Trending Topics, né? Junto com o Talkei. O Talkei e o No Tocante A. E temos também o tem que manter isso aí, viu? E o tem que manter isso aí, viu? Existiu. A frase tem que manter isso aí, viu? Existiu. Mas o que ela provocou? O que provocou este vazamento? Provocou o presidente fazer um pronunciamento dizendo que não iria renunciar. Vários assessores dele propuseram a renúncia com base nesta informação. Custou uma reforma da Previdência, que a gente está aí tentando de novo. E quando saiu o áudio, eu estou bem com Eduardo Cunha. Tem que manter isso aí, viu? Bom, mas se ele falasse eu estou mal com Eduardo Cunha, talvez a pergunta fosse, mas o que está acontecendo? Você perguntaria? Talvez eu perguntaria. O então presidente recebeu um condenado da justiça? Não. Ele recebeu o maior produtor de proteína animal do mundo e teve um diálogo. E eu não estou dizendo que a relação deles é republicana, eu não sei, tem que investigar para ver. De repente tem uma relação não republicana ali. Mas aquele áudio não foi um áudio que possa ser usado de forma criminosa, não indica um crime. Mas aquela delação, e ali tinha, era parte de uma delação, ela apontou para 1.800 políticos, mais de 1.800 políticos, entre os quais Michel Temer. E esses 1.800 políticos foram a moeda de troca do Joesley para comprar a sua liberdade. Ele chegou lá para o Rodrigo Janot, fizeram um acordo, a melhor delação da história, da história ocidental, da história moderna, da história do planeta Terra. Ele conseguiu entregar o nome de 1.800 políticos e em troca viajou para Nova York no seu jatinho, levou o seu iatezinho, saiu com seus bilhõezinhos e, enfim, foi a melhor negociação do mundo. O Joesley é um especialista em negociação. Ele vem comprando e vendendo vaca não, né? Boi. E gente, ele comprou 1.800 gentes, segundo ele, né? E na hora de negociar com o Procurador-Geral da República, imagina, o Procurador-Geral da República, que não sei nem se joga truco, se joga pôquer, se gosta, foi negociar com o Joesley Batista. Perdeu, porque ele fez uma negociação e entregou o que o Joesley queria. Graças ao Joesley, ele também produziu um áudio amalucado, numa conversa dele com um assessor dele, um diretor, em que ele revela a trama que ele montou, não a trama para pegar o Temer, a trama que ele montou para comprar a sua liberdade, entregando um monte de gente. Acabou preso. Ficou um tempão preso, hoje ele está em casa e essa delação está aí zanzando. Você não tem um desfecho. Está 1 ano que o Procurador-Geral da República, depois de se sentir enganado, o ex-procurador, né, ele mandou um pedido para cancelar essa delação. Esse assunto está lá parado no Supremo Tribunal Federal.
e não se resolve até agora. O que a gente tem até aqui é uma reforma da Previdência que caiu e a gente não sabe o que vai acontecer com esses delatados. Reserva, como diria o nosso Istvan Vessel, reserva um pouquinho e a gente pergunta, passados 2 anos de Joesley Batista, JBS, delação e tal, passados 5 anos de Lava Jato, o padrão ético brasileiro é outro. Porque vamos combinar, tivemos mensalão, tivemos petrolão, tivemos boizão. E aí, agora a gente está com um padrão ético diferente? E eu não me refiro ao governo Bolsonaro, não. Eu me refiro no país. Nós temos um padrão ético diferente. As relações de empresas privadas com o Estado mudou o nível. As pessoas, hoje, quando se relacionam com o fiscal, deixaram de pagar propina. Os fiscais, fiscais deixaram de cobrar propina. Mudou. O Brasil deixou de ser um país corrupto, como era antes, está menos corrupto agora. E a gente vem vivendo um dilema, Carla e ouvinte, que no passado era, no campo econômico, o Brasil tem que crescer ou distribuir renda. E a gente deixou de crescer. Também não distribuiu. E a gente deixou de crescer. Me refiro a lá atrás. Distribuiu muito pouco e cresceu muito pouco. Agora a discussão é, a gente tem que crescer ou investigar? São falsos dilemas. Porque a gente está investigando pouco, basta ver o que está acontecendo com a JBS, apesar de todo o esforço, e a gente está crescendo pouco. E aí está acontecendo o seguinte, imagine, Carla, que você está lá no seu barquinho, né? Imagina, tudo tranquilo, temos uma musiquinha tranquila de barquinho, olha lá. Você está no seu barquinho, todo gostosinho e tal, de repente acontece exatamente, uma tempestade, entra uma tempestade. E aí, o que acontece? Começa a chover no seu barquinho, né? Cai aquela água no seu barquinho, vai caindo, e você fala, o que eu tenho aqui para me ajudar? Meu Deus, achei uma caneca. Aí você pega a sua caneca, olha lá, e fica tentando tirar a água do seu barquinho. Bom, você pode ficar tirando a água do barquinho durante um tempão. Esse é o processo de combate à corrupção que a gente está tendo hoje. A gente tem um barquinho, aí cada procurador é uma canequinha e aquela água subindo, e a gente nunca vai conseguir vencer essa batalha, a não ser que a gente tenha uma ajuda de verdade. Quando vem aquele naviozão maravilhoso, esse aí, vem aquele naviozão maravilhoso, e esse naviozão vem e tira você desse barquinho, dessa situação, desta condição. Então, o Brasil hoje, nesse processo de investigação da Lava Jato, da JBS, do mensalão, seja lá o que for. Outro dia a gente anunciou aqui prender um prefeito, depois prender outro prefeito. Será que a gente vai ficar tirando essas canequinhas até quando? Como e de que maneira o Brasil vai mudar de padrão? A sensação que dá é que a gente vai ficar tentando tirar essa aguinha e gastando tempo olhando para trás, e a gente não consegue olhar para frente. E para olhar para frente, a gente precisa ter um novo, digamos, não é um marco, mas um novo contrato entre todos nós, brasileiros, com o Estado, para que as relações fiquem mais naturais, mais éticas. Mas não é as 10 medidas contra a corrupção, não é a ideia de reforçar o Estado policial, que é o sonho do ministro Sérgio Moro, que é o sonho de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso esteve em Nova York e ele fez um discurso dizendo que o Brasil é um país corrupto. O Brasil tem corrupção, mas pergunta para um sojicultor o seguinte: você olha para o Brasil, você vê o Brasil como um país corrupto? Ele diz, não, eu vejo o Brasil como um celeiro agrícola. Aí você pergunta para um comerciante seja lá de frutas ou de camiseta, pergunta, o Brasil para você é um país corrupto? Ele fala, até é, mas o meu país é o país do comércio.
Então a gente tem um país do comércio, a gente tem um país do agro, a gente tem um país da indústria, a gente tem um país do serviço e tem uma corrupção que permeia as relações sociais, mas não pode ser a marca registrada de um Brasil. Então quando o Barroso vai lá fora e diz o Brasil é marcado pela corrupção, é o país da corrupção, ele resume o país ao que ele tem de pior, e não é mentira que tem a corrupção, mas a gente tem várias virtudes. Se a gente for esperar acabar com a corrupção para daí então trazer dinheiro para cá, a gente está frito. Que medidas podem ser tomadas de concreto para que o Brasil possa mudar? De alguma maneira, a gente fez algo parecido quando a gente aceitou, aprovou uma legislação para que as pessoas pudessem trazer os seus recursos lá fora, que tinham lá fora, confessavam a propriedade desses recursos, traziam para cá e pagavam uma multa. Claro, não podia ser dinheiro de tráfico de drogas, não podia ser dinheiro nem de corrupção. Mas, pô, se você não permitir que um político que... Não permitir, não. Se você não estimular um político a fazer o seguinte, olha, eu recebi grana, tá aqui, tô pagando, e o risco dele é, se não fizer isso, ele vai em cana. Pode ser um estímulo para que você comece a ter a colaboração, não a delação de uns contra os outros, que tem que ser mantida, mas também, tem que manter isso aí, viu? Mas também a autodelação, sabe? As pessoas confessarem em troca de um benefício, senão nós ficamos aguardando o Estado chegar. E a gente está estimulando um Estado policial, está crescendo esse Estado policial, a corrupção no Brasil, sabe-se lá, 2% do PIB, 3%, 4% do PIB, do crescimento pode ser comprometido, e o resto que trata de produção real, quanto a gente está investindo no Estado nisso? Então, passados 2 anos, não mudou nada nas relações de corrupção que precisam ser combatidas. Essa ideia de que você pode reforçar o Estado policial, que vai chegar em algum lugar, não é o que mostra. Nós já estamos com 5 anos de Lava Jato e o padrão ético do Brasil não mudou. Do Brasil não é o governo Bolsonaro. Daqui a pouco vai começar a vir um monte de mensagem. Você está dizendo que o governo Bolsonaro é um governo corrupto. Eu não sei se o governo Bolsonaro é um governo corrupto. Eu não estou preocupado com isso. Estou dizendo, as relações do Estado não podem depender de pessoas. E hoje a gente fala, não, nós vamos combater a corrupção porque eu vou botar o Moro. Tá bom, mas quer dizer que nós vamos depender do Moro, do Sérgio, do CPF? Não, você tem que ter estruturas institucionais que garantam que, independente de quem esteja ali, as coisas vão funcionar direito. E é isso que a gente precisa olhar, na minha percepção, passados esses 2 anos do 17 de maio de 2017, agora completados 2 anos do vazamento inicial da delação do fim da picada. A gente teve a delação do fim do mundo, que foi a da Odebrecht, que veio antes. Essa é a delação do fim da picada. Delícia essa música, né? Sem tormenta é melhor. Band News.